Desde 1971, só se poderia comprar e vender petróleo em dólares americanos. O que começou a acontecer? Alguns países, por exemplo a Líbia, começaram a aceitar compra e venda de petróleo em euros para alguns países europeus. E isso começou a afetar e abalar a hegemonia do dólar. Mas o que acontece? Esses países, como a China, a Rússia, começaram a comprar ouro, cobre, outros minérios. E eles têm um lastro muito grande em ouro. E começaram a oferecer para os países que fornecem o petróleo a possibilidade do câmbio, no caso o yuan da China, em troca de ouro. Então, a qualquer momento, eles podem fazer o câmbio na compra e venda com a moeda chinesa, por exemplo, e depois converterem em ouro. Isso é algo que os Estados Unidos não conseguem fazer com o dólar. Mas eu vou agora provocar o Rafael, porque ele até falou, eu falei no começo, que essa questão profética, né? Fernando, eu estou estudando isso, eu estou pesquisando isso, né? Eu não estou falando isso da boca para fora, eu sou um estudioso. Eu sei que a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de informação, né? E aí, nessa provocação, ele pediu para mim para que liberasse a colocação de um vídeo. Faz um ano esse vídeo, Rafael? Sim, esse vídeo eu postei no meu canal já tem mais de um ano. Foi no início da crise de 2020, na área da saúde. Então eu coloquei esse vídeo para explicar o que esta situação ocasionaria daqui a 2, 3 anos. E já está acontecendo. Então é muito interessante. Para contextualizar esse assunto, para a gente bater um papo mais aprofundado. Então, para você que não acredita nesse conteúdo, eu chamo a sua atenção, vamos ouvir, vamos ver, vamos refletir, né? Vamos avaliar esse conteúdo. E agora, com todo esse trabalho e essa pesquisa do Rafael, ele já tem falado isso, então, praticamente já há 2 anos. Eu vou liberar aqui o vídeo junto com ele, para que a gente assista rapidinho um vídeo, um comentário dele que foi postado aí há quase 2 anos, tá certo, Rafael? Eu vou tirar aqui a máscara aqui do StreamYard aqui. Então, deixa eu entrar aqui. Pronto, eu tirei agora. É você que coloca ele aí? Então, pode pôr. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, e eu acho que é de extrema importância compreendermos um pouco esse quadro atual, o que está acontecendo no cenário econômico, né? O que está por vir aí. Hoje vamos fazer uma reflexão em cima da questão do dólar e a relação com a agenda e os interesses da China em implementar o seu sistema econômico mundial. Todos estão assistindo aí esse cenário, essa crise, né, mundial, e isso não é novidade. Isso já aconteceu muitas vezes no passado. Alguns impactos econômicos abalaram realmente toda a sociedade humana, não só Estados Unidos, mas todas as grandes nações já passaram por crises muito difíceis, né? E agora está por vir aí mais um colapso. Dessa vez, o poderoso dólar americano corre sérios riscos de entrar em colapso. Mas antes da gente explicar o quadro atual, vamos entender um pouco como que o dólar tem tanto valor assim. Qual é o lastro dele, né? Nós sabemos que até 1971, realmente, o dólar ele era lastreado em ouro, em prata. Existia, sim, um respaldo no Tesouro Nacional dos Estados Unidos, um lastro considerável. Então, uma pessoa chegava com uma nota de dólar no banco, ela poderia trocar por ouro e sairia com ouro em mãos. Hoje em dia, isso não é possível. O dólar ele ficou lastreado e atrelado ao petróleo. Não valeria nada, um simples pedaço de papel não vale nada. Na verdade, nenhuma moeda fiat vale alguma coisa sem ter um lastro por trás. O lastro é que dá sustentação a uma moeda, a uma economia. Então, até 1971, realmente, o dólar tinha um certo valor lastreado em ouro. Depois disso, isso mudou. Então, os Estados Unidos teve uma ideia. Na época, o presidente Nixon foi à Arábia Saudita e conversou com o rei, e ele fez uma proposta. Nós podemos dar a vocês toda a proteção do mundo. Nós temos as forças armadas, vocês têm todo o petróleo do mundo, os países aliados também, e nós vamos estar em parceria com vocês. E em troca da proteção, os Estados Unidos entrou num acordo com a Arábia Saudita na época, com a OPEP. Eles acordaram o seguinte: vocês vão vender todo o petróleo apenas em dólares, somente em dólares americanos. Se vocês fizerem isso, vocês terão toda a proteção, apoio e parceria nossa em todos os sentidos. Então, os Estados Unidos formou uma aliança com a OPEP e os países árabes, e dentro dos interesses políticos e econômicos que eles tinham, obviamente que os países árabes aceitaram, né? E desde 1971, só se poderia comprar e vender petróleo em dólares americanos. Então, vocês já começam a ter uma ideia aí do que aconteceu, né? O petróleo era basicamente visto como ouro negro, né? E o mundo inteiro necessitava do petróleo. Então, realmente era uma matéria-prima mais valiosa que existia e existe até hoje, né? Então, o lastro que o dólar tinha em ouro foi transferido para o petróleo, dentro desses acordos comerciais aí. Então,
todos os países que fossem comprar o petróleo com os países árabes teriam que utilizar o dólar. Então, mesmo que o dólar não tivesse mais nenhum respaldo em ouro, ele tinha, porque o petróleo era o ouro negro. Todos queriam comprar e vender petróleo. E a partir daí os Estados Unidos começou a imprimir dólar e começaram a distribuir no mundo inteiro milhões, trilhões de dólares respaldados no petróleo. Então despontava aí na guerra comercial com outras grandes nações, ele despontava na frente, né? Porque ele tinha essa hegemonia em parceria com os países árabes. E o que começou a acontecer? Alguns países, por exemplo a Líbia, começaram a aceitar compra e venda de petróleo em euros para alguns países europeus. E isso começou a afetar e abalar a hegemonia do dólar. Outro país que começou a vender seus recursos naturais em euro foi o Iraque, né? E dentre outros motivos, nós sabemos aí o que aconteceu nos últimos anos, né? De forma que os Estados Unidos começou a se sentir ameaçado em sua economia. Todos os commodities, todos os seus recursos naturais que ele tinha como peso de compra e venda, começaram a ser abalados por outras nações que também estavam oferecendo a sua própria hegemonia de compra e venda, com a sua própria moeda. E isso começou a causar certos problemas, né? Sabemos o que houve aí nessa relação dos Estados Unidos com esses países. Realmente, se sentiram ameaçados e perderam essa batalha. Agora, o que aconteceria se países muito ricos, né, como Rússia, China, fizessem a mesma coisa? Vocês já pararam para pensar? E é justamente isso que está acontecendo agora. A China não aceita mais comprar e vender petróleo e outros recursos, commodities e tudo mais, em dólar. Ela quer que os países que comercializam possam comprar e vender na moeda chinesa. E agora? Isso se tornou um problema sério para os Estados Unidos, né? Porque ele não pode ameaçar a China como fez com o Iraque e outros países, né? A China é uma superpotência, tem armas nucleares, tem a capacidade de enfrentar esse outro grupo aí que está por trás da nação americana. Como muitos sabem, né, existem muitos grupos por trás dessas grandes nações. Esses grupos atuam dentro desse sistema mundial, que nós chamamos de governo oculto. E entre eles existem alguns acordos, mas também existem algumas situações que não são tão amistosas assim. Eles brigam entre eles. E aí que está o problema para nós, né? E acabamos sendo vítimas dessa movimentação que eles causam. E diante de toda essa crise, o petróleo caindo nas mãos de outros compradores e vendedores, né, com outras moedas, o dólar começa a inflacionar. E isso é um problema muito sério para a economia americana, né? Mas o que acontece? Esses países, como a China, a Rússia, começaram a comprar ouro, cobre, outros minérios. E eles têm um lastro muito grande em ouro. E começaram a oferecer para os países que fornecem o petróleo a possibilidade do câmbio, no caso o yuan da China, em troca de ouro. Então, a qualquer momento, eles podem fazer o câmbio na compra e venda com a moeda chinesa, por exemplo, e depois converterem em ouro. Isso é algo que os Estados Unidos não consegue fazer com o dólar. Aí a Rússia quis comprar o petróleo. A mesma coisa aconteceu. A Rússia começou a comprar ouro. A China também começou a formar um lastro em ouro muito grande. De repente, os Estados Unidos se viu sem lastro, apenas com o petrodólar, que era o único lastro que ele tinha, né, para sustentar sua moeda. Nós estamos vendo aí, dentro do cenário mundial, que a China, com a sua moeda yuan, pode conseguir esta hegemonia econômica, simplesmente por estar lastreada em ouro. Então a China vai para os árabes e diz: nós queremos comprar o seu petróleo com a nossa moeda, com o yuan, mas vocês podem converter o yuan em ouro quando vocês quiserem, porque nós temos ouro para converter. Então os Estados Unidos não pode mais ficar imprimindo dólar na hora que ele quiser, até porque o Federal Reserve, que imprime o dólar, né, é uma instituição privada, não é do governo. Então ficar imprimindo só papel, sem lastro, como é que vai ser, né? Então vocês estão começando a visualizar o problema que isso causou, né? E aonde que a China quer chegar com isso? Ela está lastreando a sua moeda em ouro. E o que a Reserva Federal dos Estados Unidos vai poder fazer se o dólar não está lastreado em absolutamente nada? Então o petrodólar está perdendo a sua força. E isso vai causar uma crise, um colapso, já está causando, né? Sem precedentes na história. Então, uma vez que o petrodólar morre, os Estados Unidos perde o seu status como a maior economia do mundo. E falta muito pouco para isso acontecer, para esse colapso do dólar acontecer. E quais vão ser as repercussões mundiais disso? A China, sabendo desse colapso, já organizou um plano de ação, e tudo isso que vem acontecendo aí faz parte desse planejamento, justamente para derrubar os Estados Unidos. Esse é o foco, é isso que está por trás de todo esse movimento mundial. Então, quando as pessoas no mundo inteiro começaram a se dar conta desse fato, muitas pessoas perceberam a importância ou em comprar ouro, né, adquirir um lastro, de certa forma, em algo realmente que tenha valor para sustentar a economia e a moeda que ela possui, né? Porque todas as moedas que estão vinculadas, de certa forma, à economia americana, vão colapsar junto. Então, o que aconteceu? Houve o surgimento das criptomoedas. O Bitcoin ficou muito famoso no mundo. As pessoas começaram a perceber que, através da tecnologia, era possível criar um sistema financeiro descentralizado, ou seja, que não estaria centralizado nos bancos centrais, ou seja, sem o controle dos governos. E essas moedas digitais começaram a se tornar de interesse de todas as nações. Quando as grandes nações perceberam que o lastro, na verdade, em ouro, era importante, mas também que as pessoas estavam percebendo que a descentralização do poderio econômico era possível através da tecnologia, que eles chamam de blockchain, pesquisem sobre isso, perceberam que não haveria como ter o controle se a população
população tivesse esse conhecimento e essa tecnologia em mãos. Então eles começaram a correr atrás dessas moedas digitais. Então houve essa explosão aí do Bitcoin, que chegou a não sei quantos $1000 aí em pouco tempo. Então as pessoas se condicionaram a acreditar que o dólar tem algum valor simplesmente por condicionamento, por costume, por comodidade. Na verdade não. O que está acontecendo hoje é que China, Rússia e outras grandes nações estão percebendo que as moedas digitais e que o lastro em ouro e outros recursos naturais vão ser muito mais valiosos do que esse poderio, essa hegemonia do Uai, seu app de vídeos curtos.